Vamos receber a serva do Senhor com palmas bem alegres para Jesus Cristo. Glória a Deus, eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, meus irmãos, podem abrir a palavra do Senhor já. Vamos deixar já pronto no livro de Jó, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Jó, capítulo 1 e versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: a virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Contava também com muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que era este homem maior do que todos os do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os chamava para os santificar. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos de acordo com o número de todos eles, pois dizia: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado no coração contra Deus. Assim o fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: porventura não tem Jó razões para temer a Deus? Por acaso não o cercasse de bens a ele, sua casa e tudo quanto tem? Abençoaste as obras de suas mãos e aumentaste seu gado na terra. Estende, porém, a mão, toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. O Senhor disse a Satanás: tudo quanto ele tem está sob teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus, foi aberta, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor tem uma revelação, Deus, para trazer através desta mensagem, que o Senhor vai trabalhar, Senhor, vai agir, meu Pai, vai operar, Senhor, nas nossas vidas e vai nos falar, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, aprender e talvez até mesmo nos lembrar, Deus, de algo que a gente já sabe, mas mais uma vez, Deus, o Senhor vai trazer ao nosso coração. Ó Pai, abençoe essa palavra, abençoa a vida, Senhor, Irmã Raquel, que vai louvar o louvor, Senhor, referente a esse tema. Abençoa, meu Deus, o decorrer do culto, Senhor, e que tudo seja guiado pelo Deus Santo Espírito, Deus, que o Senhor possa nos revelar, nos mostrar, nos usar nos dons espirituais, a qual o Senhor nos deixou, Pai, para fazer a sua obra, ó Deus querido, para salvar as almas, para resgatar as almas e para nos fortalecer, Deus, até a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Louva o Senhor Jesus com palmas bem alegre. Aleluia. Pode dar glória a Deus para Ele. Se sinta à vontade de glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor nessa noite, nessa tarde, glória a Deus, Ele nos trouxe a palavra. Eu estava refletindo, esta não é uma palavra de milagre, de cura que tem acontecido na vida de outra pessoa. Não foi também as maravilhas do Senhor, não foi sobre a criação do Senhor, glória a Deus, mas é um testemunho que Deus Ele quis deixar gravado na sua palavra, porque muitas vezes as coisas que parece que aconteceu na vida do próximo, parece que não tem aquela relevância, mas é na vida do próximo que nós aprendemos muito e que nossa vida possa ser edificada, amém? Glória a Deus, é que nós possamos trilhar um caminho sincero, um caminho reto,
nós possamos aprender, nós possamos evitar muitas coisas. Então, esse é um dos testemunhos que o Senhor deixou gravado na sua palavra. E certamente os irmãos já conhecem essa história, mas tem muitas vidas que estão nos ouvindo agora, e Deus ele vai trazer uma revelação em cada coração, segundo a sua vontade. A Bíblia mostra esse homem, a Bíblia diz que ele morava na terra de Uz, e a Bíblia vai dizer que ele tinha 4 características importantes. Ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus, e ele se desviava do mal. Nós vemos que a Bíblia já começa dizendo já as características desse homem. Esse é uma coisa, podemos dizer, é uma raridade. Porque em outros versículos, outros livros, nós não vamos encontrar onde o Senhor descreveu a característica de uma pessoa, o caráter de uma pessoa. Mas o Senhor, ele quis primeiro colocar em relevância o que era importante, o que Deus tinha encontrado na vida desse homem e o porquê que era interessante de nós aprender com ele. Então nós vamos ver que a primeira característica da vida dele, ele era sincero. E muitas das vezes aparece essa palavra tão óbvia. Ah, mas eu sou crente, eu sou sincero. Ah, mas a sinceridade, todos nós sabemos que sempre nos foi ensinado, diga a verdade. Mas quantas das vezes, até mesmo pelos louvor que nós entoamos nessa noite, aleluia, o Senhor estava falando sobre verdade, sobre fidelidade, sobre temor, sobre prosseguir, sobre não desanimar. E muitas das vezes também o ser humano é tentado a dizer uma pequena mentira, a dizer um pequeno, nós falamos no Brasil, eu vou dar um despiste, eu vou falar que é assim, mas só para cobrir. E o que nós vamos ver aqui pela palavra é que esse homem ele procurava ser sincero na sua caminhada, na sua vida. Então o Senhor, ele não, uma mentirinha pequena ou uma mentira grande, o Senhor ele leva de igual forma. Não existe o pecado pequeno, o pecado grande, para o Senhor ele olha da mesma forma. E nós vamos ver também um ditado popular, é que a mentira ela tem a perna curta. Então Jó, ele sabia que com a sinceridade ele podia alcançar qualquer coisa. O que nós vamos ver também que o Senhor muitas vezes nos ensina é que o Senhor vai nos colocar em algumas situações onde nós possamos até nos sentir tentados. Ah, mas se eu falar assim, o que vai pensar? Se eu falar assim, como será meu trabalho? Como será a minha vida? Como serão meus estudos? Como será esse projeto? Mesmo que seja alguma coisa que pode custar alguma coisa, pode custar um sacrifício, ou nós podemos nos complicar em alguma forma, mas nós sempre vimos que aquele que é sincero diante do Senhor, o Senhor ele justifica, o Senhor entra com a providência, porque o Senhor ele vê a sinceridade do coração. Muitas das vezes também nós vamos ver que a oração, o Senhor ele olha para dentro do coração do homem, da mulher, porque muitas das vezes uma pessoa está fazendo uma oração linda, uma oração comprida, uma oração com tantas palavras bonitas. Às vezes pode até mesmo elencar versículos da Bíblia, pode trazer coisas lindas que a pessoa pode até admirar, mas pode estar usando aquilo somente para dizer palavras, para dizer, eu estou orando. Mas o Senhor vai olhar sinceridade. Qual é a sinceridade da oração? Mesmo que seja pouco, mesmo que as nossas forças às vezes podem ser para orar 10 minutos, mas deve ser 10 minutos de uma oração sincera, um coração sincero diante do Senhor. A outra característica era que esse homem ele era reto, então ele procurava sempre endireitar os seus caminhos. O mundo vai sempre tentar te levar para um lado, para o outro lado, vai tentar nos fazer pegar atalhos, vai tentar nos fazer mudar. Muitas das vezes você está com uma decisão, você sabe que é certo, você sabe que tem que ir por esse caminho, mas o mundo está sempre oferecendo beiras, curvas, assim quando nós vamos em um lugar, nós sabemos que a gente tem que percorrer aquele lugar, e nós sabemos que se nós entrar por algum atalho, por alguma desviação daquele itinerário que está nos dando o GPS, nós sabemos que se a gente procurar encurtar o caminho ou passar por lugares desconhecidos, a gente ou pode ser roubado,
ou pode acontecer alguma coisa, ou até mesmo a gente pode não chegar a tempo no lugar onde nós queríamos chegar, porque pode ter um obstáculo, e nós muitas das vezes dizemos, não, eu vou por essa estrada, vamos ver onde vai dar. E muitas das vezes acontecem muitas coisas que, se a gente tomasse o caminho reto, o caminho que a gente sabe já, mas a preguiça diz, eu vou por esse lado aqui, eu vou por essa estrada aqui, porque vai ser melhor. Aqui está dizendo que eu vou me dar bem, outras pessoas já fizeram. Então isso que está dizendo, muitas vezes a gente vai pelo que o outro fala, muitas vezes a gente vai pelo conselho do outro, às vezes a gente vai porque o outro fez e deu, mas nós sabemos que os passos do homem e da mulher de Deus são guiados pelo Senhor. E muitas das vezes alguém vai, mas ele vai por esse caminho com engano, ele vai por esse caminho com mentira, ele vai por esse caminho com uma balança errada, a qual a palavra do Senhor vai mostrar que ele abomina o engano. Então o Senhor está mostrando, Jó, por mais que ele estava em situações que ele podia se dar mal, mas ele falava a verdade, mas ele era reto, ele sabia que tinha que caminhar por aquela estrada, então ele andava pelaquela estrada, ele não se desviava. E a palavra diz, na terceira característica, ele era temente a Deus. A Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor é aquele que nós fazemos não porque um pastor nos ensinou, não porque uma liderança nos observa, nos ensina, não porque o marido ou a esposa vai olhar, vai dizer alguma coisa, não porque os pais estão olhando, mas porque é o temor, porque é Deus que está olhando. É porque a bênção vai vir do Senhor. Então eu sei que se eu obedecer, a bênção do Senhor vai ser ao meu favor e vai crescendo sempre mais. A minha vida vai sendo sempre mais abençoada. Deus vai capacitando sempre mais. Deus vai concedendo aquilo que eu estou pedindo, porque eu estou temendo o Senhor. Mas aquele que não teme o Senhor, o Senhor não está vendo. Ou melhor, ninguém está vendo. O Senhor vai me perdoar. A Bíblia nos mostra onde Paulo disse dessa forma: vós permanecereis ainda no engano, agora que já conheces a graça. Então ali o apóstolo Paulo estava ensinando que nós somos perdoados pelo sangue de Jesus, que nos purifica, nos lava de todo pecado. Mas não é porque ele purifica, vai continuar ainda pecando, porque a graça vai alcançar, porque o perdão vai alcançar. Então se já faz pensando, o Senhor vai perdoar, isso já é um pecado voluntário. Eu faço e aquilo vai continuando, você vai se sujando sempre mais na lama. E a Bíblia nos mostra que há uma diferença entre pecado e a iniquidade. O pecado, você peca sem querer. Você diz uma palavra sem querer, você fez alguma coisa involuntariamente, foi o teu pecado, você pensou e você não queria pensar e você repreende: Senhor, tem misericórdia, porque isso eu não quero pensar. Naquela hora o Senhor está te perdoando, porque você fez um pecado contra a tua vontade. Mas a iniquidade é quando sei, isso aqui é pecado, então eu continuo sempre fazendo. Porque já aquilo ali não mexe com a minha consciência, mas eu continuo fazendo. E isso, a palavra do Senhor vai nos ensinar. Há uma coisa que nos separa do amor de Deus, que nos separa a nossa oração do Senhor, são as iniquidades. As nossas iniquidades, a palavra do Senhor diz assim: mas as vossas iniquidades causam divisão entre vós e o Senhor. É por isso que precisamos do sangue de Jesus, e precisamos pedir o perdão, precisamos dessa conexão da oração, porque sem a oração, como que nós iremos dizer: Senhor, hoje eu pequei aqui? E é importante dizer: Senhor, eu errei assim, assim, assim. Porque não somente o Senhor perdoa os meus pecados, expõe o Senhor. Se eu reconheço que nessa hora eu fiz isso, com essa pessoa eu fiz dessa forma, na tua casa eu fiz dessa forma, e nós vamos expondo o Senhor. E Deus vai olhando: então você verdadeiramente reconheceu aquele momento ali, você errou aqui. Então era isso que Jó, ele procurava era fazer na vida dele mesmo. Nós vamos ver aqui que Jó, a Bíblia não mostra que ele estava curando alguém, que estava evangelizando alguém. Jó estava tendo cuidado da sua própria vida.
Porque ele sabia que cuidando da vida dele, a família dele ia se espelhar nele. A casa dele ia ser abençoada. Porque Deus iria lhe garantir livramento através da vida dele. Deus iria lhe acrescentar bênçãos e mais bênçãos. Pela sinceridade e pela forma dele proceder diante do Senhor. E a quarta característica era que ele se desviava do mal. O Senhor, antes que nós tropeçamos em algo, caímos em algo, Deus ele vai mostrar para nós nos desviar do mal. E também em outros versículos vai falar, desviar da aparência do mal. Aquilo me aparece mal, aquele grupo me parece mal, essa conversa me parece mal, esse modo de agir me parece mal, essa forma que eu vou falar me parece mal, essa mensagem que eu vou enviar me parece mal, esse grupo que eu vou seguir, ou senão, hoje em dia tem muitos vídeos, muito conteúdo, tem totalmente aquilo que a pessoa tem curiosidade, a pessoa consegue acessar, não tem mais algo que bloqueia, não tem limite mais para a pessoa conhecer o que quiser, mas o único limite vai estar na nossa mão. Isso me parece mal, então os meus dedos não vão digitar. Eu não vou olhar. Eu vou tirar os meus olhos daquilo. Eu vou focar o meu pensamento em uma outra coisa para me esquecer disso. Porque a Bíblia vai nos mostrar que a tentação vai vir. O ser humano, ele é tentado. Tanto o homem, a mulher, a criança, também uma certa idade, o adolescente, ele vai ser tentado. E não é o Senhor que tenta, mas senão o Satanás, ele vai olhando. Ela está observando isso, então eu vou colocar exatamente alguma coisa que se refere a isso. E vamos ver se ela vai acessar, vamos ver se ela vai fazer. E de igual forma, com qualquer idade. Então nós vamos ser tentados, mas o pecado não é a tentação. Você pensou em fazer, mas você não fez. Você pensou em olhar, não olhou, então você venceu. Aleluia. Quem pode dar glória ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jó, ele se desviava do mal. Ele olhava que aquilo não era para ele e ele se afastava. A gente vai ver que Jó, aqui, ele era o homem maior do Oriente. Então era uma pessoa super rica. E a gente sabe que pessoas ricas são muito cercadas por muitas pessoas. Porque é através de conhecimento que vai adquirindo o bem. Então, como ele tinha muitas coisas, ele tinha que conhecer muitas pessoas para trazer bens, para trazer gados, para trazer ovelhas, para trazer servos. Se quebrava alguma coisa em casa, ele tinha que ter conhecimento, onde comprar, onde buscar. Mas nada disso corrompeu a vida dele. Então, o que mostra a palavra do Senhor é que mesmo que a gente esteja cercado de muitas pessoas, mesmo que, eu não sei, talvez você gosta de ter poucos amigos, mas o que está mostrando claramente é que mesmo que você queira ter tantos amigos, mesmo que você queira ter aí uns 100, uns 200 amigos, mas Jó, ele não ia por onde iam os seus amigos. Ele fazia diferença. Talvez alguém até mesmo podia até ser careta. Eu não quero mais estar com Jó. Para ele não importava. Importava era a sua vida sincera, era a sua vida com Deus, era a sua família ser abençoada, era a sua família ser protegida. Aleluia. O que vai mostrar também na palavra é que ele se preocupava com o andamento da sua casa. Ele não estava preocupado somente com ele. Nós vamos ver que ele está aqui. Nós temos uma vida espiritual. Jó, ele tinha uma vida espiritual. Então o Jó, aqui não diz se ele ia na igreja, não diz se ia, naquela época era a sinagoga. Não diz se ia na sinagoga, não diz se via um pastor, se via um rabino até ele, se via uma pessoa, um sacerdote, alguma pessoa de uma classe, né, para ensinar a palavra, mas diz que ele tinha vida com Deus. Isso que é importante. A primeira área da vida de Jó é que a Bíblia vai declarar aqui, vai começar da vida espiritual dele. Ele não precisava de uma referência do lado dele para buscar Deus. Ele não precisava que tivesse uma figura ali que estivesse dizendo, ó, você tem que orar,
você tem que jejuar, você tem que meditar na lei do Senhor, porque nessa época não existia Bíblia, existia somente pergaminho, que eram folhas de couro de animais, que eram bem tratadas, lavadas, produzida, e escreviam nelas, enrolavam, e aquilo ali tinha que levar para vários lugares. Não é como hoje nós temos a Bíblia formada por 66 livros. Hoje nós temos toda a Bíblia em um só livro, a gente pode levar por cada lugar. Aquele tempo eram vários rolos, onde tinha que, cada rolo era um livro, cada rolo é uma passagem. Mas mesmo assim, Jó não precisava que ninguém tivesse ali, olha, você tem que buscar Deus. Não, ele já absorveu isso na vida dele. O verdadeiro crente não é aquele que ele vem na igreja, ele faz as coisas para Deus somente ali na igreja. Ele faz as coisas para Deus naquele dia. Mas é aquele que deixa tudo aquilo que acontece na igreja absorver na vida dele, faz parte da vida dele. Eu vou trabalhar, mas eu vou com o meu pensamento que lá eu vou fazer o meu trabalho. Tudo aquilo que faz parte de, vamos supor, eventos, festas, convites, roupas que precisa colocar, ou você precisa trapacear de alguma forma, mentir, isso daí já não faz mais parte de mim, não faz mais parte do trabalho. Então, muitas vezes, o verdadeiro crente, nós devemos de separar. Tem que separar a escola, tem que separar o trabalho da nossa vida espiritual. Porque eu me lembro que quando eu fui fazer a minha faculdade, o Senhor ele falou no meu coração: você vai lá para você estudar, para você se aperfeiçoar. E aquilo falou por tanto tempo no meu coração, porque todas as vezes que surgiu um convite, porque vocês sabem que faculdade eles organizam eventos, organizam balada, organizam várias coisas. E todas as vezes que eu me sentia tentada, de certa forma, não para ir, porque graças a Deus eu já servi o Senhor, eu já era obreira da casa do Senhor, mas todas as vezes que vinha um pensamento, vai ter uma festa tal dia, eu pensava, o que é que vai ser servido naquela festa? O que é que vai ser dito naquela festa? Não tinha para que ir. Se é uma festa que vai ajudar nos estudos, é uma festa, um evento que vai ter um editor, vai ter um autor, ou para quem faz música, é um músico famoso que precisa ajudar alguma coisa, precisa dar umas técnicas, é uma coisa, é para aperfeiçoar isso tudo. Mas é uma festa para mim beber, para mim estar com amigos, para mim ouvir um cantor mundano, cantar rock, fazer sinais diabólicos, fazer tantas coisas. Então a gente já sabe que isso já está totalmente fora. E aquilo que vai atrair na nossa vida não vai ser nada de bom. Aleluia, dá glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A segunda fase, glória a Deus, meu esposo dá um sinal quando é já para... Amém? Glória a Deus. A segunda área da vida de Jó vai mostrar a área, glória a Deus, financeira, material. Vai Glória dizer que a Deus, ele tinha aleluia, muitas Jesus. ovelhas, muitos camelos, muitos animais, ele tinha gente a seu favor, e ele era o mais rico do Oriente. Então, aqui, por que o Senhor deixa especificamente quantos tinha? O que Jó tinha? É porque tem que destruir um padrão que muitas pessoas colocam na cabeça. Eu sou crente, então não posso ter nada. Eu sou crente, então não posso ser rico. Eu sou crente, então não posso ter dinheiro. Eu sou crente, então não posso ter posse. Aleluia. Não está associado. Porque muitos dizem, é crente, vai se se vai ter, vai se desviar. Não, é o Senhor que concretiza na nossa vida. Se Deus quer abençoar, Deus vai abençoar. Deus abençoa a vida de Jó. Mas Jó, ele podia ter tudo isso, mas nada disso corrompeu a vida dele. Nada disso fez alguma diferença na vida espiritual dele. O que foi importante que destacou aqui eram as características espirituais. Tudo o resto veio como acrescentado na vida dele. Então Deus nos acrescenta, aleluia, na nossa vida à medida que nós vamos caminhando. E à medida que nós podemos suportar aquilo que Ele vai acrescentar. Se Ele sabe que um concurso, se Ele sabe que uma porta que a gente vai lá bater, eu gostaria de trabalhar aqui, eu gostaria de fazer tal coisa, aquilo ali vai nos desviar, Ele não vai abrir a porta.
Não é impedimento do inimigo. Não é para fazer campanha. Não é porque o adversário está lutando. Não. É porque o próprio Deus sabe que é melhor ter você dessa forma. É melhor ter você com um pouco aqui. Senão você vai se desviar. Mas se o Senhor vê, não, minha serva, mesmo que tenha pouco ou muito, vai me servir. Então o Senhor vai abençoando cada dia mais. É isso que fez a diferença na vida de Jó. Depois o Senhor vai mostrar também a família de Jó. Era uma família unida. A Bíblia não vai mostrar que era uma família desunida. Porque quando alguém se reunia, chamava todos os outros também para comer. Então nós vamos ver que era uma família bonita. E o que vai mostrar também era que Jó, ele tinha preocupação e ele ofertava pela sua família. Ele sacrificava o holocausto. Ele chamava todos eles. Aleluia. Veja no versículo 5. E os chamava para os santificar. Ou seja, meus filhos, vocês querem comer? Beleza, vocês vão comer. Vocês vão fazer a festa de vocês. Terminou tudo? Agora é o momento que eu vou conversar com vocês. Agora é o momento que nós vamos prestar conta diante de Deus. Então o que vai mostrar é que Jó deixava. Se os seus filhos não queriam seguir o mesmo caminho, ou seja, não queria ser reto, não queria ser sincero, não queria ser temente, nem seria desviado do mal, queria seus próprios caminhos, vai. Mas depois nós vamos conversar. Então é o que nos mostra, é um ensinamento. É a mesma coisa. Os filhos de Jó viviam com alguém que poderia não acreditar, podia não ter o mesmo creio. E hoje no nosso dia também, a gente estava comentando com o meu esposo, quanto é difícil, porque as crianças, os jovens, está cada dia mais difícil instruir, ensinar, e transmitir essa vontade de servir o Senhor, essa vontade também de seguir esse mesmo caminho. Então Jó, ele deixava ir, mas também ele iria sempre consertando. Olha, é dessa forma, olha, é nesse caminho. Então chamava para santificar. E chamava também para dizer, e colocar na consciência, será que você não errou aqui com o Senhor? E é na consciência que o Senhor, ele usa a vida dos pais, que ele usa a vida dos líderes para ir trabalhando, para ir aconselhando, para ir moldando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí nós vamos ver, a área financeira está boa, a área familiar está boa, a área também espiritual de Jó está boa. Quando parece que está tudo bem, vem Satanás, que ele sempre vem para tentar acusar, para encontrar defeito. E nós vamos ver que Satanás vai ir, não é no meio de uma boate, não é no meio de alguma coisa que já lá todo mundo faz a vontade dele, mas é no céu. Aleluia. É de rodear e passear pela terra. E é quando o Senhor, ele chama os seus, também vem Satanás. E ele se apresenta. E ele mesmo vai dizer, ou melhor, o próprio Deus vai dar testemunho de Jó. E nós sabemos que é muito mais importante o testemunho que Deus nos dá do que o testemunho que o homem nos dá. O Senhor, ele sabia muito bem quem era Jó. E o Senhor sabe muito bem quem é Milad, quem é Jonathan, quem é Rebeca, quem é Ivete, quem é Nelson, quem é irmão. O Senhor nos conhece muito bem e nós vamos ver que é mais importante é o que o Senhor está pensando de mim. É o que maneira que o Senhor está me considerando. É se aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida está fazendo diferença, se eu estou honrando, glória a Deus. E o Senhor, ele olha para Satanás e ele diz, olha, não tem ninguém na terra que seja igual a ele. Não tem ninguém na terra que se desvie do mal. O próprio Senhor dá um testemunho. E Satanás, ele quer arruinar, glória a Deus, aquilo que estava vivendo Jó. Mas o Senhor fala, então vai. Então vamos pôr a prova. É aqui que entra muitas das vezes o que muitos não aceitam. Porque aqui Jó, ele estava fazendo tudo que era retinho, ele procurava agradar a Deus. Mas veio uma prova e ele não blasfema. Veio uma dificuldade e ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo não era Satanás que estava ali fazendo tudo o que ele queria. Sim, por meio ele sabia que era uma luta espiritual. Mas ele sabia que quem estava no comando era o Senhor. Que quem tinha colocado aquela
provação, tinha permitido aquela provação, também podia tirar a provação no momento que ele queria. Aleluia. E ele se manteve firme no seu propósito. Também veio a sua esposa. E depois que toda a sua família, nós vamos ver que toda a sua família perece. O Senhor também permite entrar um luto. Mas não é um luto apenas. São 10 lutos, porque eram 10 filhos. Eram 3 mulheres e eram 7 homens. Então, 10 lutos que Jó ele precisa enfrentar. Ele que vivia com a sua família em paz. E depois de tudo isso também ele perde os seus bens. Então ele perde todo o seu sacrifício. Tudo aquilo que ele tinha gastado a vida, talvez para adquirir, ele perde. E uma noite vem um vento e acaba com a família, acaba com os bens, também os servos. Então acontece uma catástrofe, uma tempestade sem tamanho. Eu acredito que foi a prova mais forte que Jó poderia ter vivido até agora. Porque se ele perdesse uma economia, se ele perdesse um negócio, um propósito, um contrato, eu fechei, não deu certo, perdi, tinha como recuperar. Mas aqui ele perdeu alguma coisa que para a lógica do homem estava irrecuperável. Não tinha uma restauração. Os filhos não existiam mais. E eu acredito que naquele momento ele pensava, mas agora o que será de nós? Eu não sei qual é a idade de Jó. Mas se ele fosse velho, talvez ele deveria até mesmo comentar com a sua esposa. E agora? Quem irá de cuidar da nossa velhice? Quem vai estar do nosso lado? Mas quando nós vemos que parece que tudo está perdido, parece que não tem um apoio, não tem uma restauração, nós vamos ver que Deus vai entrar com a sua providência. Porque Deus, ele sempre entra contra a lógica humana. O homem pensa que não tem mais raiz, o homem pensa que não tem mais vida, o homem pensa que não tem mais ministério, o homem pensa que não tem mais alma, o homem pensa que não tem mais salvação, o homem pensa que não tem cura. Nós vamos ver que em todas as áreas onde o homem diz, acabou, foi um ponto final, então vai entrar a mão de Deus. Porque enquanto o homem diz, eu tenho uma solução, ele está dizendo, eu posso fazer sozinho, eu vou fazer sozinho. Mas quando o homem diz, não tem mais nada o que fazer, então ele está esquecendo, não, tem alguém que pode fazer. Tem algo que ainda não foi consultado, não foi buscado. Então Jó, ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando não era nada. Porque ele sabia que nu, ele mesmo com a sua boca declara, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá. Ele sabia que tudo aquilo que Deus tinha permitido, Deus tinha dado. E ele talvez até pensava, talvez o Senhor está me preparando para mim ir ter com Ele. Ele podia até mesmo ter pensado, bom, se eu perdi tudo isso, talvez não é para deixar algum prejuízo, alguma coisa, alguma dívida, alguma coisa aí para pagar. Talvez o Senhor está querendo tratar com a minha saúde, tratar com a minha vida para me salvar. Então, ele sabia, ele tinha no seu coração, Deus está tratando com um propósito. Ele não ouve nem a sua esposa. Nós vamos ver que a vida espiritual dele era tão forte, a vida com Deus que ele tinha era tão forte que ele não escutou nem a sua esposa, nem as palavras da esposa não podem abalar a sua fé. A esposa diz, amaldiçoa agora teu Deus e morre. Mas ele fala, como pode você falar louca mulher? Fala como uma louca mulher. Porque você aceitou o bem de Deus, mas agora que vem o mal não pode aceitar. É assim que muitos agem quando vem a dificuldade. Se tudo vai bem, se tem bênção, se as portas estão abertas, se tem saúde, se tudo aquilo que quer está no alcance da sua mão, então dá glória a Deus, então serve o Senhor, então vai para a igreja, então busca, então ora, então faz campanha, então ajuda os demais, tudo vai bem. Mas chega uma dificuldade, começa a dizer, até mesmo duvidar da existência de Deus. Mas será que existe? Mas será que faz? Mas será que na minha vida vai acontecer mesmo? E começa a duvidar. E foi o que a mulher de Jó fez. Não conseguia enfrentar aquela situação. Porque em nenhum momento vai dizer que a mulher acompanhava Jó. Aqui a Bíblia vai dizer que ele buscava o Senhor. E foi isso que sustentou a vida dele. Foi a maneira dele ser. Não foi bens nenhum. Não foi homem algum. Porque a Bíblia diz,
Maldito o homem que confia no homem, porque o homem pode errar, pode pecar. O homem pode me prometer, pode não conseguir me ajudar. O homem pode dizer, eu vou te ajudar financeiramente para você pagar a tua dívida. Mas ele pode dizer no último minuto, desculpa, mas não posso te ajudar. Mesmo tendo dinheiro na mão, o homem pode fazer isso. Mas o Senhor, Ele está nos piores e nos bons momentos. Em todo minuto Ele está ali. E Jó, ele sabia disso. E a vida espiritual que ele tinha, ele se segurou nisso. E mesmo depois que veio enfermidade na vida dele, porque até que tocava fora, ele podia pensar, eu vou dar um jeito, eu vou reconstruir, o Senhor proverá, essa tristeza vai passar e eu vou me levantar. Mas um dia chega a enfermidade no corpo dele, um dia a sua pele começa a descascar, e talvez ele pensar, deve ser a idade, mas depois vai sair no sangue, depois começa a cheirar mal. Então a gente vai ver que com certeza as pessoas se afastam dele, porque no momento da aprovação muitos se afastam, muitos se vão. Mas quando muitos se vão é porque nós temos um tratar especial com Deus. Alguém não se vai. Nós podemos cheirar mal, nós podemos não ter dinheiro, nós podemos não ter condição, nós podemos não ter nada para dar, mas o Senhor está ali, aleluia, somente por amor à alma. Talvez o Senhor, Ele não te olhe, eu amo ela porque ela vai evangelizar, eu amo ela porque vai ganhar muita alma, eu amo ela porque eu sei que se eu dar o dom da revelação, ela vai usar. O Senhor, Ele não nos ama pelo aquilo que Ele vai nos dar. O Senhor não nos ama porque Ele tem um ministério e Ele diz, eu vou dar um ministério e vai fazer por mim. Antes de tudo isso, o Senhor nos ama porque Ele nos ama como filho. É a mesma coisa quando você confia tanto no filho. Você coloca teu coração no teu filho, diz, o meu filho vai estudar para ser um advogado, e eu coloco nas melhores escolas, e depois eu coloco em concursos, e eu vou ajudando esse filho, e eu vou guiando, e quando chega uma altura, o teu filho que você depositou toda a tua confiança, depositou dinheiro, um dia que fala, minha mãe ou meu pai, eu quero trocar a profissão, não quero mais ser advogado agora, mesmo que eu estudei a vida toda, mas eu quero ser cozinheiro. Tudo aquilo que você investiu, tudo aquilo que você projetou, não vai mudar o teu amor pelo teu filho, porque ele desistiu de um sonho de ser, você colocou o sonho de advogado, mas agora vai ser cozinheiro. Você vai imediatamente apoiar. Amém. Mesmo que, talvez você vai dizer, mas como? Eu investi tanto. Mas o amor não vai mudar de uma vírgula. E a mesma coisa o Senhor. O Senhor, Ele coloca em nós tanta esperança. Mas se um dia nós dizemos, Senhor, olha, eu preciso de mais força para alcançar esse propósito. Eu preciso que o Senhor me ajude. Talvez no momento você não vai fazer, mas o Senhor tem no seu coração. Não, talvez agora não se sente pronta, não vai fazer. Mas amanhã, capacitando, me conhecendo um pouco mais, se aproximando um pouco mais de mim, vai exercer. Talvez vai fazer. Nós sempre temos uma esperança. O pai e a mãe sempre têm uma esperança a mais. Deposita uma esperança a mais, uma confiança a mais. E Deus também. Ele sempre deposita uma confiança a mais. Ele crê mais. Mas o amor dele não muda. Aleluia, glória a Deus. Dá glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, bate palmas para o Senhor. Aleluia. Os únicos que poderiam fazer alguma coisa por Jó, que poderia estar perto de Jó, a Bíblia vai mostrar que existia 3 amigos de Jó. Mas quando chegaram perto de Jó e viram a situação dele, começaram a criticar. Talvez, olha, você está em pecado. Talvez você está fazendo isso contra Deus. Olha bem a tua vida. Jó, ele estava esperando com certeza, porque todo ser humano espera uma palavra de conforto, mas não tinha nenhuma palavra de conforto. Mas lá na frente, a Bíblia vai mostrar que o Senhor diz, olha Jó, você vai orar. Você recebeu uma crítica, mas você vai orar por eles. E eu vou perdoar eles. O Senhor, Ele também vai nos pedir. Muitas das vezes a gente vai esperar algo, e o Senhor vai pedir, minha serva, faz primeiro por ele. Meu filho, perdoa ele. Mesmo que nós estamos
na razão, mas o Senhor vai dizer, eu contemplei meu servo. Deixa que eu vi o que aconteceu. Contemplou, permaneceu daquela forma. A Bíblia não vai dizer quanto tempo, mas com certeza não foi um ano, foi algum tempo que ele passou essa situação. Mas depois o Senhor, ele vira totalmente o cativeiro dele, ou seja, vira a vida dele. Nós vamos ver que Deus trata com Jó e fala, olha, onde você estava quando eu formava a terra? Deus começa a falar de uma maneira diferente com Jó. Deus começa a instruir o coração de Jó. Jó diz, eu sou pequeno, cego, nu e pobre. Aleluia. Jó se reconhece que ele não é nada. E ali o Senhor começa a trabalhar, o Senhor restaura, dá força, aleluia, para o casamento de Jó. Novamente, Jó, novamente com a sua esposa, consegue gerar outros filhos. E a Bíblia diz que aqueles que vão nascer são mais lindos de toda a terra do Oriente. Glória a Deus. Então o Senhor abençoa, vai mostrar que não foi no momento difícil que houve um divórcio. Aleluia, não foi nesse momento de tempestade que houve divórcio, mas o Senhor manteve firme o casamento. Aleluia, o Senhor estava ali porque a única coisa que não foi destabilizado foi o casamento. Mesmo que teve aquela crítica, mesmo que teve aquela luta, mas o Senhor ainda segurou o casamento de Jó, porque Deus tinha ainda uma restauração maior para realizar. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor ainda lhe dá servos, o Senhor lhe dá gados, e não existia mais homem mais rico. E a Bíblia diz, não irá existir como Jó. Então veja esse testemunho, e que esse testemunho fale mais no teu coração, Deus, em nome de Jesus. Bate palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.